Você sabia que os pilares da vida cristã, eles são fundamentais para nos sustentar na caminhada e fortalecer o nosso relacionamento com Deus? Bem-vindo ao meu canal e o nosso tema de hoje é Pilares da Vida Cristã e vamos nos aprofundar neste tema um pouquinho. Nesse vídeo eu quero abordar 5 pilares da vida cristã que todos nós precisamos absorver nessa jornada com Cristo. E esses pilares, eles vão nos ajudar a evitar aqueles esfriamentos que pode acontecer naturalmente na nossa vida e vai estreitar o nosso relacionamento com Deus. O primeiro pilar que eu gostaria de citar aqui vai ser o da palavra, né? Que é o momento de falar com Deus. Temos esses momentos de leitura da palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, quando a gente para ler, seja ela física ou virtual ou ouvindo, ela nos ajuda a ouvir Deus falando conosco através dessa palavra. E ela é a base para a gente conhecer a vontade e o caráter de Deus em Cristo Jesus. Na palavra de Deus, em João, no capítulo 14, versículos 6 e 7, ele diz assim, Jesus ele está dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai senão por mim, ou seja, se não for através de Cristo Jesus. E ele continua, agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a nossa leitura conhecendo sobre a vida de Cristo, automaticamente nós somos ligados a Deus Pai. Então, é fundamental a gente como cristão, ou você que está começando na vida cristã, começar a ter esse hábito da leitura. Porque você conhecendo a vida de Cristo, você vai conhecer o Pai, que é o nosso Deus. E se a gente conhecer a Deus, vamos conhecer cada vez mais também Jesus. E como a gente conhece? Tendo esse hábito de leitura. E se possível, todos os dias. Nem que se for um capítulo por dia, mas não deixe de fazer a sua leitura bíblica. O segundo pilar que eu gostaria de citar também é a da oração. Esses momentos que nós tiramos para falar com Deus. Você já parou para pensar que os momentos da oração ela é tão pessoal, ela é tão íntimo, que acaba nos fortalecendo na busca em direção ao relacionamento com Deus? Eu posso citar vários exemplos aqui na Bíblia, mas eu separei 3 exemplos para vocês verem de pessoas reais, pessoas que estão descritas aqui na palavra de Deus, que tiveram seus momentos de oração e muitos deles foram atendidos pelo Senhor, né? Vamos nos lembrar, por exemplo, de Ana, lá de 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 10 ao 20. Se você conhece a história, você sabe como ela desenrola. Se você não conhece, eu te convido a você fazer essa leitura bíblica. O texto bíblico relata que Ana, ela clamou em oração pedindo um filho. Eli, o sacerdote, até pensou que Ana ela estava bêbada, né? Por estar ali na frente do tabernáculo, orando, chorando, né? Parecia realmente uma pessoa que não estava, assim, em sã consciência. Mas, na verdade, Ana, ela estava ali em grande amargura. Por quê? Porque ela era estéril, ela gostaria de também gerar, de ter o seu filho. E ela, lógico, quem não estaria, né, em grande amargura, em tristeza, ela estava ali se derramando em oração, em choro. Ela faz um pedido a Deus. Ela pede esse filho e que se Deus atendesse, ela fez um voto com ele. Ela iria dedicar este menino ao Senhor. E nós sabemos esse desenrolar. O Senhor abençoou a vida de Ana com um filho que se chama Samuel. Então veja que Ana, ela foi um grande exemplo de perseverança nesses momentos de oração. O segundo exemplo que eu quero também demonstrar para vocês é o de Davi.
Davi buscou a Deus em diversas circunstâncias, desde quando ele fugia contra os seus inimigos, até o momento profundo dele de arrependimento e busca por perdão. Então veja que lá em Salmos, no capítulo 3, no verso do 1 ao 8, Salmo 51, você vai observar Davi fazendo esses momentos de oração ao Senhor. E também a gente não pode se esquecer também de Daniel. Lá no capítulo 6, versículo 10, lá a gente vai ver Daniel com o costume de orar, de agradecer a Deus 3 vezes ao dia. Ele ajoelhado no seu quarto, orando para o Senhor, orando por Israel. E a gente vê que Daniel ele persiste em oração, mesmo até que ele tivesse a sua vida colocada em risco. Todos esses personagens, eles se colocaram em oração e eles perseveraram mesmo diante da morte. O terceiro pilar dessa caminhada cristã que a gente está vivendo nos nossos dias é a comunhão, é viver em unidade com os irmãos. A vivência com os irmãos na fé, ou seja, essa vivência da igreja, ele é um conjunto perfeito, irmãos, para que o encorajamento mútuo, a amizade, o fortalecimento, os momentos de dificuldade, quando a gente compartilha sem nenhum constrangimento com os nossos irmãos, esse é o conjunto perfeito para que esse pilar venha cada vez ser fortalecido diante de Deus. Porque quão bom e suave é que os irmãos eles vivem em comunhão. E isso a gente sabe que agrada ao Senhor. E o quarto pilar também a gente pode agregar é o da adoração, honrar a Deus com o nosso coração. Sabe aquele reconhecimento da soberania de Deus quando chega ao nosso coração? Eu acredito que você já sentiu isso na sua vida. E a gente pode dizer, meus irmãos, que o momento de adorar a Deus vai muito além do ato de cantar louvores na igreja ou até mesmo colocar o som bem alto em casa para todo mundo ouvir, seja os de dentro de casa e até os vizinhos. A adoração, quando a gente fala de honrar a Deus com o nosso coração, ela acaba representando uma atitude contínua de rendição, de reconhecimento e de exaltação da soberania e da santidade do Senhor. Jesus ele nos ensina que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E isso, meus irmãos, não se trata de rituais externos, muito pelo contrário. Essa é uma atitude, é uma postura de profunda honestidade e de reverência diante de Deus. E agora chegamos ao nosso último pilar, que é logicamente o de missão, de levar o amor de Jesus a todas as pessoas. Nós vemos aí que temos livros, temos a internet, temos as ondas do rádio, temos o evangelismo de boca a boca. Nós temos visto isso, que tem muitos irmãos levantados por Deus que estão indo a todos os lugares do mundo levando a palavra de Deus, levando esse amor de Cristo pela humanidade, fazendo Jesus sendo conhecido por todas as pessoas. E isso eu posso dizer que é o maior ato de amor ao próximo que nós podemos, aliás, expressar diante de todos esses exemplos que a gente está dando de todos esses pilares, porque orar pelos nossos familiares, pela salvação deles, nós estamos orando pela salvação dos nossos vizinhos, daquele que está perdido, daquele que está sem esperança alguma. Mas quando a gente leva Jesus para as pessoas, leva o amor, vai em missão até essas pessoas, eu diria que esse sim, eu posso considerar, Patrícia, esse ato de amor ao próximo quando a gente fala de Jesus. Seja eu falando para um colega de trabalho, ou você na escola,
ou nas ruas, dando um panfleto. Isso, Jesus, ele está chegando de todas as formas possíveis para todas as pessoas. E eu falar de Jesus também um ato de rendição da humanidade. Esse reflete o amor de Deus para as pessoas perdidas. Então, meus irmãos, vamos observar todos esses pilares aqui e vamos colocá-los em prática. Que nós não só possamos fazer em palavras, mas também com atitudes também. Que nós possamos colocar a nossa vida cristã em prática, olhando para frente, nunca para trás. Que nós possamos seguir em frente diante de tantas circunstâncias que Jesus falou, mas que nós possamos perseverar até o fim, porque ele disse que aquele que persevera até o fim, ele será salvo. Tá bem, meus irmãos? Fiquem todos com Deus. Se você gostou desse vídeo, pode deixar o seu like, o seu comentário. Se gostar, compartilha. E que Deus ele possa abençoar a vida de vocês, a semana de vocês, em nome de Jesus.